E hoje mais um vídeo sobre o Espírito Santo sob a ótica arminiana assembleiana. Este texto foi escrito pelo saudoso pastor Raimundo de Oliveira e publicado no Jornal Mensageiro da Paz em 1974. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Na proporção que lemos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em cada uma de suas páginas, nos é possível observar que, estando nós debaixo da vontade de Deus, podemos possuir não somente uma vida isenta de pecado, mas, sobretudo, nos é possível possuir uma vida de constantes vitórias contra o pecado e em todos os sentidos. Quando nosso Cristo morria na cruz, outorgava-nos não somente a grande bênção da gratuita salvação, mas ao mesmo tempo outorgava-nos muitas outras maravilhosas bênçãos como reforços para a manutenção em nós desta mesma bênção da salvação. Quando nosso Cristo morria na cruz, outorgava-nos não somente a grande bênção da gratuita salvação, mas ao mesmo tempo outorgava-nos muitas outras maravilhosas bênçãos como reforços para a manutenção em nós desta mesma bênção da salvação. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos crentes de Éfeso 5:18, mostra sabiamente que se queremos possuir uma vida 100% vitoriosa, carecemos do Espírito Santo não em qualquer medida, mas sim carecemos dele como um todo, enchendo toda a nossa vida. E foi por isso mesmo que enfaticamente ele disse: enchei-vos do Espírito. As vitórias do crente são avaliadas na proporção em que ele se dá a ser cheio do Espírito Santo. Vidas cheias do Espírito Santo significam vidas vitoriosas. Pelas palavras que transcrevemos do apóstolo Paulo, descobrimos que é pecado tanto não se possuir uma vida cheia do Espírito Santo, assim como é pecado embriagar-se com vinho. Se não somos cheios do Espírito, muitas coisas maravilhosas deixarão de acontecer em nosso benefício, enquanto muitas outras coisas desagradáveis nos sobrevirão inevitavelmente. Estar cheio do Espírito Santo é transbordar de virtude, poder e coragem durante as 24 horas do dia. Estar cheio do Espírito é possuir igualmente o Pai e o Filho. Como é terminantemente impossível a vasilha transbordar sem que esteja cheia, é comparavelmente impossível transbordar o Espírito em nós como vasilhas, quando não o possuímos em maior medida. É verdade que a igreja carece de templos, casas pastorais, hospitais, colégios e etc. Mas a maior e mais urgente necessidade da Igreja do Senhor ainda é que suas fileiras sejam formadas por crentes genuinamente espirituais e cheios do Espírito Santo. Conheci a história de um crente que em sonho visitou o inferno. Lá ele viu o inferno como um grande e tenebroso campo de batalha, no qual eram vistos milhares de lutadores vencidos, caídos ao chão e mortalmente feridos, espadas quebradas, escudos amassados e armaduras destroçadas. Naquela hora, apresentou-se diante do sonhador como que um anjo triste e como que muito doente. A ele, o irmão perguntou: quem fez tudo isto? Ao que ele prontamente respondeu: foram os crentes, sim, foram os crentes que desbarataram e venceram os exércitos do diabo. Sim, foram os crentes cheios do Espírito Santo
que realizaram tudo aquilo. Os famosos e suntuosos templos e as pomposas catedrais livram-nos da chuva, do sereno da noite e do sol. Os hospitais e colégios possuem seus valores comuns, mas somente o crente cheio do Espírito Santo poderá ferir as legiões infernais. Muitas igrejas atualmente estão optando entre 3 princípios de vida. Se devem viver uma vida casta e cheia do Espírito Santo, se vive como uma simples organização social, ou se junta estas 2 maneiras de vida em uma só. Mas a verdade é que muitos estão vivendo numa igreja como uma simples organização social, e isto temos constatado principalmente em igrejas de templos luxuosos, onde os crentes, envoltos no conforto dos bancos, dormem tranquilamente sem nada perceberem. E bem poucos inquietam-se diante daquele ambiente monótono, sem um glória a Jesus, aleluia ou santo ao Senhor. Murray foi despertado em seus dias por um desafio que revolucionou toda a sua vida. O mundo está por ver aquilo que Deus pode realizar por meio de um homem inteiramente entregue a Ele. Diante destas palavras, Murray prontamente respondeu: eu serei este homem, realmente. O mundo está por ver aquilo que Deus pode realizar por meio de um homem inteiramente cheio do Espírito Santo. Em nossos dias, fala-se muito em poluição nas grandes cidades de São Paulo, Londres, Nova York, Tóquio e etc. Mas bem pouco se tem falado sobre as possibilidades de poluição espiritual causadas pela falsa prudência contra o erro e equívocos doutrinários, e de que só o crente cheio do Espírito Santo está imunizado contra esta perigosa poluição espiritual. Estamos muito satisfeitos em ver que a Igreja do Senhor está se preparando para a grande e última batalha de sua áurea história, a batalha que decidirá o futuro espiritual da humanidade. Quem dominará o mundo? O comunismo? O romanismo ou Cristo? Os crentes frios não poderão responder positivamente a estas perguntas, tampouco o crente morno. Somente os crentes cheios do Espírito Santo poderão responder e resolver este problema, pois são estes crentes que creem que o nosso Deus falava seriamente quando disse: pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus está disposto a ouvir as orações dos crentes que voluntariamente constituem-se em celeiros do Espírito Santo. O mundo já está cansado de ver os nossos templos, os nossos hospitais e nossas instituições de ensino. Os pecadores já sabem quase que decorado as mensagens pregadas nos cultos. O mundo carece ver algo que ele ainda não viu. Ele carece ouvir aquela pregação que consiste não em palavras persuasivas, mas em virtude e poder de Deus. Ele carece não daquela mensagem produzida do cérebro ao lápis, mas daquela mensagem produzida do Espírito Santo para a alma cansada. O mundo carece testemunhar o maior avivamento espiritual já produzido no seio da Igreja. E dizer que já possuímos, iludidamente, é estarmos voluntariamente incorrendo num erro concluidamente censurável diante da Bíblia. Este autêntico avivamento que tanto se espera não poderá acontecer enquanto, do porteiro da igreja ao pastor, não for constatada a completa submissão ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, sem nenhum empecilho, pode operar na igreja, aos crentes, o que mais lhes importa é vida santa e comunhão com Deus. O pastor levanta os olhos e vê que os campos realmente já branquejam para a ceifa.
Só quando a igreja está cheia do Espírito Santo é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, enchei-vos do Espírito.